Agora eu vou fazer uma pergunta para vocês, que no caso é como vocês têm esse olhar próximo com o franqueado, como que vocês definem que o franqueado está no caminho do crescimento? Como que vocês acreditam que, pô, esse franqueado aqui tá indo bem, tá alavancando, tá chegando ali no sucesso? Como que vocês medem isso? Olha, a gente tem perfis muito diferentes de franqueados que chegam aqui pra gente. Tem franqueado que a gente recebe aqui que de fato está começando a abrir uma empresa agora, está começando a de fato seguir o seu próprio negócio agora. Tem franqueado que já vem para cá consolidado, já vem com uma carteira maior de clientes. Tem gente que chega aqui pra gente que não tem cliente nenhum, está de fato buscando o sonho ali de ter sua empresa, de ter a sua contabilidade. Então, a gente vai identificando muito por dentro do que a gente já oferece aqui na franquia. Você falou um pouco do ciclo, a gente tem um ciclo aqui semanalmente, é um conteúdo muito importante até para quem está começando, quanto para quem já tem um escritório, vamos dizer que mais certo assim, em relação a ter um número maior de clientes, já tem algo consolidado. Mas o principal ponto assim, é a gente está acompanhando eles semanalmente, está tendo contato, manter esse relacionamento com os franqueados, que a gente vai entendendo como eles chegaram aqui para a gente, como eles estão avançando. Muito por conta do back-office também eu consigo ter esse acompanhamento, vendo que eles de fato estão conseguindo fechar clientes, estão participando dos nossos conteúdos ali nos ciclos, eles conseguem converter isso em vendas, de fato só participando mesmo do que a gente oferece. Claro que tem sempre algo a mais que eles sempre podem oferecer ali fora do que a gente está apresentando aqui para eles, mas a gente sempre tem esse acompanhamento, a gente tem o ciclo, como você falou, a gente consegue estar colocando ele num ciclo de acordo com o faturamento deles. Então, quando eles entram para cá, eles estão num ciclo ali de que de fato não tem faturamento nenhum e está até 10 mil, isso vai ciclo de 10K, 30K, que é até 30 mil. Então, ele vai tendo essa evolução. Cada ciclo tem uma função também, então é dedicado especificamente para a fase que ele está em relação à empresa dele, ao negócio dele. Então, ele tem esse suporte de forma semanal, diariamente ele tem contato com a gente, então a gente tem diariamente esse acompanhamento, a gente está sempre trocando. Sim, aí no caso vocês sempre acompanham se o franqueado ele está seguindo ali o processo que a gente como franqueadora define, né? Então participando de ciclos, participando de lives, participando dos eventos, participando, aí a gente tem agora a Quinta do Conhecimento, sim. Alguns eventos que ele precisa estar participando. Tem o CF Academy também, que é muito importante, que ali quando ele entra, ele precisa assistir aqueles vídeos lá, que mostra a história da franquia, dá um breve resumo sobre vendas, a questão do operacional, tem um breve resumo ali como que funcionam os sistemas contábeis. Então, a gente consegue, pelo que você falou, a gente consegue acompanhar de acordo com... a gente fala que vai depender mesmo da pessoa de crescer ou não. Então, a gente dá as ferramentas, só que só vai dar certo se ele usar as ferramentas. Acho que entra nessa questão que eu falei da parceria, né? Nós somos uma parceria. Então, para ele ter o sucesso que a gente deseja para ele, que é o propósito de quando ele entra aqui na franquia, né? Como a gente fala, você vai ter o sucesso, só que para isso a gente também precisa que eles façam a parte deles. Porque, como você mesmo citou, alguns conteúdos que nós temos aqui. Então, nós temos muitos conteúdos, temos muitas ferramentas, mas que, para de fato dar certo, precisam ser usadas. Bom, perfeito, exatamente. Perfeito. Vocês falaram sobre o ciclo. Os ciclos é um em particular que eu gosto muito, que foi criado exatamente pensando ali de você não... Porque a gente, como o nosso CEO fala, o Edson Júnior, CVO, né? Que ele sempre fala que no início eles tentavam pegar todo o conteúdo e jogar para o franqueado e tudo ficava muito massivo. Então ele colocou essa questão de divisão. Então cada ciclo ele vai passar por um processo diferente, por um treinamento diferente, e não vai ficar pesado, não vai ficar nada maçante, né, para ele não acabar se perdendo e não vendo tudo. Vocês conseguem me explicar o que são os ciclos, o que é falado em cada ciclo? Consegue passar rapidamente para a gente? Vamos lá, eu acho que a Lídia tá um pouquinho aqui envergonhada, mas ela é bem falante, então quem depois de assistir esse podcast aqui, né, se interessar também em fazer parte aqui da franquia, eu tenho certeza que vocês vão ter contato com a Lídia e vocês vão ver como ela gosta de interagir e gosta de falar, tá? Aqui ela tá um pouquinho tímida. Mas eu vou falar um pouquinho aqui, então, referente aos ciclos, né? O Jackson, ele falou um pouquinho aqui que quando os franqueados chegam
né? Tem aqueles que já chegam ali com o seu escritório estruturado, né? Então, eles já chegam ali com faturamento. E tem aqueles que, de fato, estão começando do zero. Então, aqueles que estão começando do zero, ele entra ali no ciclo de 10K. Então, nós temos ciclos de 10K, que é o faturamento de 0 a 10K por mês, né? Recorrente. Temos aqueles aquele ciclo de 30 e o de 60, né? Temos ali também o 100K e o Heroes, que são aqueles que já estão faturando ali um pouco mais de 100 mil por mês. Que já são aqueles que já vêm estruturados normalmente, ou também tem aqueles que começam do zero que chegam até esse Então, ciclo. um detalhe bem interessante, que nós temos hoje um franqueado, que é eu considero ele como o maior franqueado da rede, né? Acredito que algumas pessoas já tenham ouvido falar dele, que é o André. E ele é o franqueado da CF Caxias. Ele iniciou com a gente do zero. E hoje ele tá ali no ciclo dos Heroes, que fatura ali mais de 100 mil. Então, eu sempre... Recorrente todo mês. Recorrente. Já tem a equipe agora estruturada, tem. Já tem o local já definido. Sim, eu gosto sempre de falar o exemplo dele, porque ele iniciou com a gente, ele foi um dos primeiros franqueados, iniciou do zero, e ele gosta sempre de contar uma história pra gente, que o primeiro contrato que ele fechou com o cliente dele ele demorou 1 ano pra fechar o primeiro contrato dele. Então, assim, a gente sabe que tem um processo, né? Então, ele seguiu o processo, ele não desistiu, né? Que é o principal, e utilizou todas as ferramentas que aqui a CF disponibiliza. Então, voltando aqui na questão dos ciclos, né? Então, nós separamos por faturamentos. Então, quem está iniciando agora, né? Quem está vindo do zero, ali com o sonho e com a vontade realmente de crescer e de ter resultados, né? Então, ele inicia ali no ciclo de 10K. Onde no ciclo de 10K, o assunto é vendas. Então, a gente fala de venda o tempo todo. Porque ali no início é o foco dele mesmo, de trazer leads, trazer vendas para poder escalar o escritório dele. Né? Exatamente. Então, a gente fala muito sobre vendas. Muito sobre vendas. Então, no de 10K, é vendas. E quem está ali no ciclo de 10K, que está iniciando agora, ele não pode participar nem do de 30 e nem de 60, porque é uma escalada. Então, no assunto de 10K, a gente fala sobre vendas. No assunto do ciclo de 30K, a gente já fala sobre um outro tema. Então, aquele franqueado que está iniciando agora, que ainda não tem um escritório, que ainda não tem cliente, então não tem como ele assistir ali um conteúdo que já é voltado para quem já tem alguns clientes. Então, a gente separa por faturamento. O de 60K, a gente já fala um pouco mais sobre processo, sobre gestão, sobre liderança. Então, você vê que tem a escalada, você passa... É um processo, Sim. né? De fato, até para você seguir ali no ciclo, também é um processo, né? Então, quem está iniciando, de fato, começa ali no de 10K, né? Que é onde a gente fala somente sobre vendas. Porém, eu acho que vendas todo mundo quer. Então, o de 10K, a gente sempre fala para todo mundo participar.